Bom dia, abençoados, graça e paz, amém? Aqui estamos para mais um culto, mais um domingo do Senhor. E antes de começarmos a louvar o Senhor, eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus com os irmãos que se encontra em Salmos 45, 2 e diz assim: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Esperto eu quero estar, Senhor,
lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Graça e paz, meus amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e os 4 pilares da igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. É a doutrina dos apóstolos. Essa semana recebi, na parte da manhã, um dos dias da semana, uma mensagem da minha esposa, Sidilene, dizendo o seguinte: Aías, eu acabei de ler o Velho Testamento e já estou iniciando o Novo Testamento. Eu pude observar em suas palavras o contentamento, a alegria de ter conseguido vencer uma etapa naquilo que ela se propôs em fazer. Gostaria de dizer para você que é muito bom ler a palavra de Deus. E é melhor ainda quando você tem gosto pela leitura da palavra. Você faz com prazer, você faz com admiração. E o nosso Deus, Ele fica tremendamente satisfeito conosco quando nós nos interessamos em aprender um pouco mais da sua palavra. Nosso Deus fica feliz conosco quando isso acontece. E eu convido a você que ainda não iniciou a leitura da palavra de Deus com o propósito de lê-la por completo, comece para você ver o quanto será bom para a sua vida espiritual, o quanto irá melhorar a sua vida espiritual na igreja, com seus irmãos, com seu pastor e muito mais com o nosso Deus. Eu sou o pastor Aías Miranda e o meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Hoje iniciaremos o estudo do tópico 4 da lição número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a natureza humana. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Convido você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, e estaremos lendo a palavra de Deus neste momento. Leamos. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Lembrando os irmãos que estamos estudando corpo, alma e espírito. E nas lições passadas nós já falamos sobre o corpo, nós já falamos sobre a alma, e hoje estaremos iniciando o estudo sobre o espírito. E lembro os irmãos que o nosso tópico é o tópico 4, que fala sobre a natureza teológica. Nós já estudamos a natureza biológica, que é o corpo, já estudamos a natureza psicológica, que é a alma, e hoje estaremos iniciando o estudo da natureza teológica, que é o espírito. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto sobre o espírito, eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito dos três, para que possamos estar refrescando a nossa memória para darmos continuidade a esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos que nesse verso fala sobre as três partes do ser humano. Fala sobre o corpo, fala sobre a alma e fala também sobre o espírito. É importante entendermos que somos criaturas triunas, formadas de corpo, alma e espírito. E fomos feitos por a imagem de Deus, que é também um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, diferentemente dos demais animais, que são dicotomistas, possui corpo, alma e espírito. Esse princípio teológico é denominado de tricotomia. O homem é espírito que tem alma e habita em um corpo. Na verdade, Deus jamais teve necessidade de habitar em templos feitos por mãos humanas. Era de seu propósito habitar no coração do homem, assim como era com Adão antes do pecado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que já lemos, fala sobre isso. Observamos a criação do homem. Sendo assim dividido, primeiro, ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, quer dizer, o corpo, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, que é o espírito, e o homem tornou-se alma vivente, que é a alma. Ou seja, as três partes do corpo humano juntas. Mais uma vez provando que o homem é composto dessas três partes: corpo, alma e espírito. O espírito humano é o ponto de contato com Deus. É o elo colocado por Deus no homem, de forma que o homem possa discernir as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Está aí a explicação e a necessidade de sermos espirituais. O homem carnal, ele não consegue uma comunhão com o Criador. Porém, o que é espiritual facilmente discerne o mundo espiritual. Adão, o primeiro homem, foi criado com toda a perfeição. Ele tinha um corpo modelado diretamente pelas mãos de Deus. Ele tinha uma alma pura, pacífica,
limpa de traumas, tristezas, medos, decepções. E além disso, Adão tinha um espírito reto e inabalável, o que permitia que ele tivesse comunhão direta com o Senhor, 24 horas por dia. Na linguagem da internet, eu diria que Adão tinha uma banda larga com Deus, enquanto hoje muitos crentes têm apenas um acesso discado gratuito. Já a alma é a patente natural e individual de cada homem. A alma é tudo que o homem é seu ego. Ela está entre o espírito e o corpo, sendo ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. O que quer dizer isso? A alma está entre as duas partes. A alma está ligada ao corpo e ao mesmo tempo ligada ao espírito. E a alma não pode sobreviver, existir sem o corpo e sem o espírito. Assim como o espírito não pode existir sem o corpo e sem a alma. E o corpo não pode existir sem a alma e sem o espírito. Ou seja, Deus criou esse ser completo com essas três partes, uma dependente da outra. Ela é a sede dos afetos, a alma, né? É a sede dos afetos e habita dentro de si sentimentos como simpatias, desejos, emoções, medo, alegria, vontade, prazer, ódio, amor, tristezas e muitas outras coisas mais que poderíamos citar. O corpo é a forma visível, é a embalagem do ser humano. É nosso homem exterior. Graças ao corpo podemos nos relacionar com o mundo exterior. O corpo é físico, palpável e ele pode se corromper, ao contrário da alma e do espírito. Só para fazermos um apanhado do que já estudamos, relembrar o que já estudamos, para daí para frente iniciarmos o estudo falando especificamente sobre o espírito. Eu vou repetir, não somos apenas corpo e alma, temos também o espírito. Somos criaturas triunas, feitas à imagem do Deus triuno. O que significa espírito, ou significado de espírito? Já observamos que a palavra corpo pode ter vários significados. E também observamos que a Bíblia usa a palavra alma muitas vezes, mas nem sempre com o mesmo significado. A mesma coisa acontece com a palavra espírito. Às vezes, esta palavra refere-se a uma parte imaterial do nosso ser, como vemos em Jó 32, versículo 8, e em 1 Tessalonicenses 5, 23, que já fizemos a leitura hoje e vamos estar repetindo esse versículo, que é muito importante para nós entendermos o assunto de hoje. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes refere-se a anjos ou a outros seres imateriais. Lucas 24, 39, Atos 5, 19 e também Atos 23, versículo 8 e Hebreus 1, versículo 7 e versículo 14. Convido você a ler comigo Atos, capítulo 23, versículo 8. Atos 23, versículo 8. Vamos ler juntos. Diz o seguinte a palavra de Deus: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Esses espíritos podem ser anjos santos que servem a Deus, ou podem ser espíritos perversos que servem a Satanás. Muitas vezes, a mesma palavra é aplicada a Deus, pois lemos que ele é espírito. João 4, 24. Gostaria também que lermos esse versículo com você, um versículo importante da palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele é um ser espiritual, ou seja, é um espírito. Leamos: Deus é espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Na realidade, não é a minha alma que me liga a Deus, não é o meu corpo que me liga a Deus, mas sim o meu espírito. Ou seja, a parte espiritual, a pequena partícula de Deus que foi colocado em mim, faz com que eu me comunique com Ele, eu tenha comunhão com Ele. E uma das pessoas divinas é chamada também de Espírito Santo. Lembrando, já falei sobre isso, eu vou repetir, é importante que nós tenhamos isso em nossa mente. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados por três partes: corpo, alma e espírito. Mas quando nós cremos em Cristo, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter a quarta parte, que é o Espírito Santo de Deus. E só para entendermos bem esse assunto, o Espírito Santo de Deus é diferente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma coisa, o Espírito Santo de Deus é outra coisa diferente. O Espírito de Deus não habita em nós. O que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Aprendemos em João 6,63, que é o Espírito que vivifica. Devido a este fato, a palavra Espírito passou a ter a ideia de ânimo ou coragem. Lemos da rainha de Sabá, que foi provar Salomão com enigmas, quando ela viu a sua sabedoria, bem como a ordem e a grandeza da sua casa, ela ficou tão impressionada que não houve mais espírito nela. Isso nós vemos em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 5. O seu espírito não saiu do seu corpo, mas ela não teve mais ânimo ou coragem para investigar ou interrogá-lo mais. O próprio Salomão usou a palavra no mesmo sentido quando disse: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, versículo 28. Obviamente, Salomão não está falando do homem que não pode conter o seu ânimo. Ele está falando do homem que não pode conter o seu ânimo, que não tem domínio próprio. Uma pessoa que não consegue se controlar. O que mais nos interessa nesse estudo, na realidade, é aquela parte imaterial do nosso ser, que é o nosso espírito. A origem do espírito. Assim como o corpo e a alma foram criados por Deus, também o espírito foi criado por ele. O profeta Zacarias escreveu: fala ao Senhor, o que estende o céu e funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Considere bem este versículo. O espírito humano não existiu antes do corpo em que ele vive. Ele foi formado dentro do seu corpo. Cada espírito humano foi formado especialmente para o seu próprio corpo. O que quer dizer isso? Há algumas crenças ensinadas por aí de que a pessoa, depois que morre, o seu espírito deixa aquele corpo e fica vagando em busca de outro corpo para assim penetrar nele. Mas, segundo a palavra de Deus, o homem, quando morre, o seu corpo vai ao pó de onde veio e o espírito volta para Deus de onde que o deu. O espírito não fica vagando, não vai entrar noutra pessoa. Por quê? Porque Deus primeiramente criou o corpo e depois soprou no corpo do seu espírito, da sua pequena partícula. Ou seja, Deus fez um espírito para cada corpo, ou um espírito para cada pessoa. E todas as pessoas, após sua morte, o seu espírito volta para Deus, não fica vagando neste mundo. Nós estudamos o tópico 4 da lição número 2 e estaremos parando por aqui. E na próxima semana estaremos dando continuidade ainda a esse tópico 2, tópico 4 do capítulo 2, falando sobre o Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém.